Bem-aventurado é aquele que mergulha na leitura, e felizes são os que escutam atentamente as palavras desta profecia, guardando no coração as verdades que nela foram gravadas, pois o tempo está prestes a se cumprir. O próprio tempo se curva diante de um decreto que não pode ser revogado. As estrelas, testemunhas silenciosas da eternidade, já não cintilam com esperança. Seu brilho agora é um alerta. As civilizações, tão autoconfiantes em seus tronos de areia, mal sabem que estão a um sopro da queda. E no coração do universo, onde o som do trovão precede a voz do rei, algo grandioso está para acontecer. Algo que vai redefinir para sempre o que compreendemos como vida, como história, como destino. Isto não se trata de uma guerra entre nações. Não é uma crise econômica, nem mesmo um colapso social. O que se avizinha é o cumprimento da palavra, a execução da justiça do Deus que reina soberano e que jamais esquece o que foi escrito no Apocalipse. O mundo não termina por acaso. Ele termina por uma ordem. Uma ordem emitida do trono mais sublime, de onde emanam relâmpagos, trovões, e onde repousa um livro selado com 7 selos. É ali que tudo tem início. Um homem exilado, esquecido numa ilha rochosa chamada Patmos. Um ancião de olhos cansados, mas de espírito transbordando de glória, é alcançado por uma voz que atravessa o tempo e rasga os céus. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Diante dele, uma visão se desdobra, e essa visão se transforma na revelação que mudará tudo. O Apocalipse não é sobre destruição, é sobre soberania. É sobre um trono que jamais treme, um reino que nunca cai e um rei que retorna. Imagens se entrelaçam numa sequência de poder indescritível. Anjos tocando trombetas, selos sendo rompidos, cavaleiros liberados, a besta se erguendo e o cordeiro de pé, com olhos como chamas de fogo, conduzindo o exército celestial. Este é o livro que muitos temem folhear, mas é o único que promete bênção para quem ousa escutar e advertência para quem se atreve a ignorar. Porque o Apocalipse não foi escrito para alimentar o medo, mas para despertar os que dormem, preparar os que creem e sacudir aqueles que se esqueceram de que Deus ainda detém o controle de tudo. Você está prestes a enxergar o que João viu, a ouvir o que ele ouviu e a sentir o que ele sentiu. E se a sua alma estiver desperta, talvez, apenas talvez, você compreenda que o fim é, na verdade, o começo. Este conteúdo é gratuito, mas o impacto que pode causar é imenso. Se esta mensagem já tocou seu coração, contribua com um gesto simples. Inscreva-se no canal Bibla e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a levar este conhecimento a muito mais gente. O mar golpeava as rochas da ilha como se ecoasse os lamentos do mundo. Na solidão de Patmos, cercado por um horizonte de exílio e saudade, João, o discípulo amado, perseverava em oração no dia do Senhor. Ali não havia templos, nem multidões. Não havia púlpitos, nem sinagogas. Havia apenas um homem idoso com os olhos erguidos aos céus. E então o céu respondeu. Sem aviso, sem que as nuvens se abrissem, apenas uma presença que tomou o espaço, o tempo e os sentidos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A voz vinha de trás, mas não era uma voz qualquer. Era como o som de muitas águas, como o rugido do trovão, como a vibração do próprio universo quando o Criador se dirige à sua criatura. João virou-se, e o que ele viu, ninguém jamais havia contemplado. Em meio a 7 candelabros de ouro, estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele vestia uma túnica que descia até os pés e estava cingido com um cinto de ouro. Seus olhos eram como chamas de fogo,
e seus pés brilhavam como bronze refinado numa fornalha ardente. Sua voz era poderosa como o mar em tempestade. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto resplandecia como o sol em seu máximo esplendor. João, o mesmo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, agora caiu como morto a seus pés. Mas o Cristo glorificado, o Rei vitorioso, o Senhor ressurreto, pôs sua mão sobre ele e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Apocalipse não começa com desastres. Começa com o trono. Começa com o Rei. Começa com a revelação mais esmagadora da glória de Jesus, já registrada por olhos humanos. Não é sobre pavor, é sobre majestade. Não é sobre ruína, é sobre domínio. Não se trata de um fim, mas do retorno daquele que sempre foi o princípio. João é comissionado não para imaginar, mas para escrever o que vê. Não é uma profecia inventada, é um relato visual do que lhe foi mostrado. Escreve, João, escreve o que vês, porque este livro não é teu, é meu. E diante do trono, a eternidade começa a se desdobrar. O Filho do Homem caminha entre os candelabros, símbolos das igrejas. Ele não está ausente, não está distante. Ele está no meio, observando, julgando e preparando o cenário para tudo o que está por vir. O mundo pode parecer desmoronar, mas o trono permanece firme. As nações se agitam, mas a autoridade está segura nas mãos daquele que tem olhos de fogo. Este é o Cristo do Apocalipse. Não o bebê na manjedoura, não o carpinteiro de Nazaré, não o cordeiro ensanguentado na cruz, mas o leão da tribo de Judá, o vencedor, o justo juiz, o Senhor dos senhores. Enquanto os homens especulam sobre o fim do mundo, Deus nos convida a contemplar o início da eternidade. E ela começa com glória, com a visão de um trono cercado de fogo, com uma voz que ninguém pode ignorar e com a certeza de que Jesus é o autor da revelação. Mas antes que o mundo ouça os trovões, antes que os anjos toquem as trombetas, antes que as taças da ira divina sejam derramadas, o olhar de Deus se volta para dentro, para sua casa, para sua igreja. Porque o juízo de Deus não começa no trono dos reis, começa no altar. Não começa nos tribunais da terra, começa nos candelabros que iluminam, ou deveriam iluminar, as trevas. João, ainda tomado pela visão do Cristo glorificado, ouve um novo chamado. Escreve às 7 igrejas, porque antes que eu trate com as nações, tratarei com os meus. E assim, uma a uma, as cartas são ditadas pelo próprio Jesus. Não por anjos, não por homens, mas pelo Filho de Deus, que conhece cada obra, cada intenção, cada aparência e cada abismo oculto no coração daqueles que dizem seguir seu nome. Primeiro, Éfeso, a igreja da ortodoxia impecável, do zelo pela doutrina, da resistência contra os falsos mestres. Tudo parece perfeito, mas o olhar de Cristo atravessa a fachada e expõe a ferida. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eles defendiam a verdade, mas haviam perdido o coração. Faziam tudo certo, mas já não por amor. E o rei lhes adverte: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, ou removerei o teu candelabro. Se essa análise profunda te parece relevante, demonstre seu apoio com um like, para que eu saiba que estamos no caminho certo. Em seguida, Esmirna, uma igreja pobre, perseguida, quebrantada, mas aos olhos de Cristo, rica. Não há repreensão, há consolo, há promessa. Não temas o que hás de sofrer. Sê fiel até a morte,
e eu te darei a coroa da vida. Depois vem Pérgamo, a igreja que habita onde está o trono de Satanás. Eles resistiram, mas cederam. Permitiram a doutrina de Balaão. Toleraram o engano. Flertaram com o pecado. Tens aí os que seguem falsos ensinamentos. Arrepende-te, ou virei contra ti com a espada da minha boca. Tiatira, uma igreja de amor e serviço, mas que tolera que Jezabel ensine e seduza os servos de Deus. Cresceram em obras, mas toleraram a corrupção interna. E Cristo declara: darei a cada um segundo as suas obras, e todas as igrejas saberão que sou eu quem sonda as mentes e os corações. Sardes, a igreja que tem fama de estar viva, mas está morta. As pessoas viam vida, Jesus via morte. A aparência enganava, mas a verdade não se deixa enganar. Se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Filadélfia, pequena em força, mas fiel. Não negou o nome de Jesus, e por isso recebe uma promessa imutável. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E por último, Laodiceia, a mais famosa, a mais rica aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Cristo. És um desgraçado miserável, pobre, cego e nu. Porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É a igreja da aparência, da mornidão, do conforto disfarçado de espiritualidade. Mas Cristo ainda bate à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. 7 igrejas, 7 cartas, 7 diagnósticos divinos e um único padrão. Jesus conhece tudo. Ele vê o que os olhos não veem. Ele não julga pela reputação, mas pelo arrependimento. Ele não se impressiona com os palcos, mas observa os bastidores da alma. Por isso, antes que o juízo caia sobre o mundo, ele se manifesta à sua noiva, não para destruí-la, mas para purificá-la, não para condená-la, mas para prepará-la. Porque ele vem e virá por uma igreja santa, irrepreensível, lavada pelo sangue e firme na esperança. Se ele viesse hoje, o que diria sobre a nossa fé? Se suas palavras fossem dirigidas à nossa geração, qual seria a carta escrita com o nosso nome? O mundo pode estar à beira do colapso, mas a pergunta que ecoa neste momento não é sobre sinais externos, é sobre a luz interna. Continuamos sendo luz ou já nos tornamos candelabros apagados? Cristo caminha entre as igrejas. Cristo examina os corações. Cristo fala antes de julgar, e sua voz ainda ressoa como o som de muitas águas. O céu está em silêncio, mas não é a paz, é a quietude que antecede o trovão, a calmaria que precede a justiça. Porque há um livro, um rolo, selado com 7 selos, e ninguém em todo o universo foi considerado digno de abri-lo, nem mesmo de olhar para ele. João chora. O apóstolo soluça como quem sabe que, sem aquele livro, a história não terá resposta. O mal não será julgado. O fim jamais chegará. Mas então, um ancião se levanta e diz: não chores. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando o cordeiro, o mesmo que foi morto, mas vive para sempre, se aproxima do trono e toma o livro da mão direita daquele que está assentado, o céu explode em adoração. Milhares de anjos, seres viventes e anciãos, todos se prostram, porque o momento chegou. A justiça de Deus está prestes a ser derramada sobre a terra, e nada será como antes. O primeiro selo é aberto, e surge um cavaleiro montado num cavalo branco. Ele tem um arco, mas nenhuma flecha, e sai vencendo e para vencer. É a falsa paz,
o engano que precede o colapso, o espírito do anticristo sendo liberado na terra. O segundo selo, um cavalo vermelho como sangue. Seu cavaleiro tira a paz da terra, e as pessoas se matam umas às outras. A guerra explode como uma ferida aberta entre as nações. O terceiro selo, um cavalo preto. Escassez, fome. Uma medida de trigo por um denário, o salário de um dia inteiro por uma porção de pão. O quarto selo, um cavalo amarelo. O nome de seu cavaleiro é Morte, e o inferno o segue. Foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Com o quinto selo, as almas dos mártires aparecem debaixo do altar, clamando por justiça. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? O sexto selo é aberto, e a terra geme. Há um grande terremoto, o sol se torna negro, a lua se torna como sangue, as estrelas caem, montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, se escondem em cavernas, gritando aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Mas isso é apenas o começo. O sétimo selo revela 7 anjos, cada um com uma trombeta. E à medida que cada trombeta é tocada, o juízo avança. A primeira trombeta, saraiva e fogo misturados com sangue, são lançados sobre a terra. A terça parte das árvores e toda a erva verde são queimadas. A segunda trombeta, uma grande montanha em chamas cai no mar. A terça parte do mar se transforma em sangue. Os peixes morrem, os navios afundam. A terceira trombeta, uma grande estrela, chamada Absinto, cai do céu sobre os rios. A água se torna amarga, e muitos morrem ao bebê-la. A quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas, escurece. O dia perde seu brilho, a noite se torna mais sombria. E então, uma águia voa pelo meio do céu, gritando: ai, ai dos que habitam sobre a terra, pois os próximos toques serão ainda piores. A quinta trombeta, uma estrela cai do céu e recebe a chave do abismo. De lá, sobe fumaça, e dela, criaturas demoníacas semelhantes a gafanhotos, que atormentam os homens por 5 meses. Eles desejam morrer, mas a morte foge deles. A sexta trombeta. 4 anjos são soltos do rio Eufrates. Com eles vem um exército de 200 milhões. Uma terça parte da humanidade é morta, e mesmo assim, os que restam não se arrependem. Mas o juízo final ainda não chegou, porque agora vêm as taças, 7 taças cheias da ira de Deus. A primeira taça, úlceras malignas surgem naqueles com a marca da besta. A segunda, o mar se torna em sangue como de um morto. Tudo o que nele vive, morre. A terceira, os rios e fontes também se tornam sangue. O anjo das águas declara: justo és tu, ó Senhor, porque derramaram sangue e agora têm que bebê-lo. A quarta taça, o sol queima os homens com fogo. Eles blasfemam e não se arrependem. A quinta, o trono da besta se converte em trevas. As pessoas mordem a língua de dor. A sexta taça, o Eufrates seca, e os reis do Oriente se preparam para a guerra. Espíritos imundos saem para reunir as nações para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, o Armagedon. A sétima taça é derramada no ar, e uma voz clama do trono: está feito! Trovões, relâmpagos, um terremoto sem precedentes. As cidades das nações caem, as ilhas desaparecem, as montanhas já não são encontradas. Uma chuva de pedras gigantes cai sobre os homens, e mesmo assim, muitos blasfemam. Não é Deus perdendo o controle, é Deus limpando a terra. Não é fúria cega, é justiça santa. Não é crueldade,
É o juízo de um Deus que esperou, chamou, avisou e agora executa. O que você está vendo tem o poder de transformar vidas, e você pode ser parte disso. Dê um like no vídeo, inscreva-se no canal Bíblia e compartilhe com alguém. Cada gesto simples ajuda a levar esta verdade a quem mais precisa. Quando os selos foram rompidos, quando as trombetas soaram, quando as taças começaram a ser derramadas, o mundo pensou que estava enfrentando a pior fase da história. Mas não sabia que o palco para o maior engano de todos os tempos apenas começava a ser montado. Porque em meio ao caos, ao medo, à fome e ao colapso, surge alguém. Alguém com respostas, com poder, com sinais, com autoridade. João vê uma besta que emerge do mar. Terrível, monstruosa, com 10 chifres, 7 cabeças e sobre seus chifres 10 coroas. Suas bocas proferem blasfêmias contra Deus, contra o céu, contra os santos. E a terra a admira. A besta não aparece como um monstro nas sombras. Ela surge como um sistema de poder global. Um império sem precedentes onde religião, política, economia e controle caminham juntos. E a sedução está nos detalhes. Foi-lhe dado o poder por 42 meses, 3 anos e meio, para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Sim, Deus permite para que o coração do mundo seja exposto, para que os povos mostrem o que realmente adoram. E todos os que não têm seu nome escrito no livro da vida adoram a besta. Mas esta besta não está sozinha. João vê outra besta que sobe da terra. Tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. É sutil, é religiosa, é encantadora. É o falso profeta. Seu papel não é dominar pela força, mas seduzir pela aparência. Faz descer fogo do céu, realiza sinais diante dos homens, cria uma imagem da primeira besta e ordena que todos a adorem. A tecnologia se une à idolatria. A ciência se rende ao engano espiritual. Milagres são feitos, mas não vêm do céu. Então, o controle total é instaurado. E ele faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca na mão direita ou na testa. A marca, o sinal, o número 666. E sem ela, ninguém pode comprar nem vender. Não é apenas uma marca visível, é uma lealdade invisível, uma aliança com o sistema anticristão, uma rendição em troca de conforto, segurança e sobrevivência. O mundo, abalado por catástrofes, está pronto para aceitar qualquer solução que prometa estabilidade. E o preço é a adoração. Porque não se trata apenas de economia. Não é só uma moeda. É uma adoração disfarçada de sistema. Quem se ajoelha, perde a alma. Quem resiste, perde o conforto, a liberdade, a vida. O engano é tão profundo que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas os que têm o selo de Deus em suas testas resistem. Eles não amam suas vidas até a morte. Eles não se rendem à besta. Eles não aceitam o falso evangelho, nem os sinais do falso profeta. Preferem morrer a trair o cordeiro. E então, uma nova visão. O cordeiro está sobre o Monte Sião, e com ele, os 144 mil selados. Eles cantam um cântico que ninguém mais pode aprender. São irrepreensíveis, seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Em contraste com os que seguem a besta, estes seguem o rei. 3 anjos cruzam os céus. Um proclama o evangelho eterno, outro anuncia a queda da Babilônia, e o terceiro adverte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus. Não haverá misericórdia para quem escolher o sistema da besta, porque o juízo será completo.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso, nem de dia, nem de noite. É a escolha final, a linha que separa os que pertencem ao reino dos que se renderam ao mundo. Porque neste ponto já não há meio termo, não há zona cinzenta. Ou você é do cordeiro ou é do dragão. O que você pensa sobre essa escolha? Deixe sua perspectiva nos comentários abaixo. O sistema global já está sendo preparado. A cultura que idolatra o conforto, as estruturas que favorecem o controle, a tecnologia que promete facilidades mas cobra obediência, tudo isso são sementes. Sementes de um tempo em que uma só voz dominará os governos. Uma só religião buscará unificar todas as fés e uma só marca será exigida para continuar vivendo, comprando, viajando, sobrevivendo. Mas os que conhecem a verdade saberão discernir. Eles não se ajoelharão diante da imagem. Eles não aceitarão a marca. Eles não trocarão a eternidade pela conveniência de alguns poucos dias. Quantos hoje aceitariam essa marca por medo de perder o conforto? O sistema da besta não será imposto de repente. Será desejado, recebido com aplausos, abraçado por um mundo que já não suporta ouvir a verdade. E quando o engano parecer insuportavelmente real, o céu falará mais alto, porque o Cordeiro não abandonou seu povo, e a besta não terá a última palavra. Em espírito, João é levado a um deserto. Mas não é um deserto de areia, é um deserto moral, espiritual, um lugar onde a aparência é dourada, mas o coração está em ruínas. E ali surge diante de seus olhos uma mulher, montada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela brilha com ouro, pedras preciosas, pérolas. Sustenta uma taça de ouro, mas o que há dentro é abominação, impureza, idolatria, e em sua testa um nome escrito: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela está embriagada, mas não de vinho. Está embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Ela não governa pela força, mas pela sedução. Não domina com espadas, mas com influência. João a contempla e se assombra grandemente, porque ela é bela, luxuosa, poderosa. Mas por trás do ouro e das sedas está o espírito da Babilônia, o sistema mundial de corrupção, idolatria e prostituição espiritual. Babilônia não é apenas uma cidade, é uma cultura, é um espírito, é um modo de vida que exalta o prazer, idolatra o luxo, despreza a santidade e persegue tudo o que é de Deus. Ela diz em seu coração: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais verei tristeza. Mas o céu vê diferente. O anjo proclama: caiu, caiu Babilônia, a Grande. Tornou-se morada de demônios, refúgio de toda ave impura, abrigo de toda imundície espiritual. As nações se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Os reis da terra se deitaram com ela. Os mercadores se enriqueceram com sua ostentação. Parecia invencível, inalcançável. Mas, em um só dia, o juízo virá. Fome, pranto, fogo. E sua destruição será tão completa que os reis, os ricos, os capitães, os comerciantes a olharão de longe e chorarão. Dirão: em uma só hora foi desolada tanta riqueza. Mas no céu há júbilo, porque finalmente o juízo chegou. A justiça foi feita, a prostituta foi desmascarada, o sistema de corrupção mundial foi derrubado, e os santos, os mártires, os profetas são vingados. Uma pedra, como uma grande roda de moinho, é lançada ao mar, e o anjo diz: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Nenhuma música será ouvida ali novamente, nenhuma lâmpada brilhará, nenhuma voz de noivo e noiva será escutada.
porque seus mercadores eram os grandes da terra, e por suas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Este é o fim da sedução, o fim do império das aparências, o fim do luxo sem piedade, da religião sem santidade, da riqueza sem justiça. Porque a Babilônia representa tudo o que o mundo deseja, mas que Deus abomina. Ela é o reflexo da humanidade sem Deus, cheia de poder, mas vazia de verdade, cheia de ouro, mas carente de arrependimento, respeitada pelos homens, mas condenada por Deus. E o chamado celestial ressoa com força: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Não se trata apenas de sair fisicamente, é uma separação espiritual. É o chamado para romper com a cultura do engano, com os sistemas do mundo, com os prazeres que entorpecem a alma, mas que conduzem ao juízo. Porque quem ama a Babilônia cairá com ela, mas quem ama o Cordeiro permanecerá de pé. A queda da Babilônia não é apenas o fim de um sistema global, é a proclamação de que Deus não pode ser zombado. É o lembrete de que o que parece poderoso é frágil diante do fogo da justiça. É a advertência de que todo império sem Deus é um castelo de areia à beira do mar da eternidade. E quando tudo parecer perdido, quando os aplausos do mundo se transformarem em lamento, quando os reis e mercadores chorarem sua ruína, o céu cantará, porque finalmente a terra será purificada. O céu se abriu, não como uma nuvem passageira ou uma brisa suave, mas como uma fenda rasgada pelo próprio dedo de Deus, como o véu que se rasgou no templo, separando o visível do eterno, como a cortina final de um palco onde toda a história converge para um único momento, o retorno do Rei. João, tomado pela glória e pela expectativa, descreve o que os olhos jamais ousaram contemplar. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele não vem em silêncio, ele não vem como cordeiro, ele não vem como servo, ele vem como Rei, como o Senhor dos Senhores, como o justo juiz. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça está coroada com muitos diademas. Em seu corpo, um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Atrás dele, os exércitos celestiais, não com lanças, mas com vestes brancas e puras. Anjos, santos, todos montados em cavalos brancos, todos em perfeita unidade, seguindo o Rei da Glória. E de sua boca sai uma espada afiada. Não uma arma física, mas a palavra viva que julga as nações, que pesa os corações, que divide alma e espírito. Ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua coxa e em seu manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já não há espaço para dúvidas, já não há espaço para zombarias. O cordeiro que foi levado ao matadouro agora retorna como leão para julgar e reinar. Um anjo clama em alta voz: reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de capitães, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, e de todos livres e escravos, pequenos e grandes. A guerra final se aproxima. A besta, o falso profeta e os reis da terra com seus exércitos se reúnem para lutar contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. A batalha dos séculos, a guerra da eternidade, o confronto entre a luz e as trevas, entre o governo dos homens e o reino de Deus. Mas não há confronto, não há resistência, não há chance, porque com uma só palavra, com um só sopro de sua boca, com uma só ordem divina, a besta é aprisionada, o falso profeta também.
Ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os reis, os exércitos, os que seguiram o engano, são consumidos pela espada que sai da boca do rei. E o resto serve como advertência eterna. A justiça não será adiada para sempre. O mal não terá a última palavra. O cordeiro que morreu é o leão que julga. E então vem o milênio. Satanás é preso por 1000 anos. O dragão antigo, a serpente antiga, o enganador das nações é lançado no abismo, encerrado e selado, para que não mais engane as nações, até que se cumpram os 1000 anos. E os que não adoraram a besta, os que não receberam sua marca, os que morreram por amor à verdade, reinarão com Cristo. É o tempo da justiça, o tempo do governo do Messias, o tempo onde a terra conhecerá, pela primeira vez, um reino de paz verdadeira, onde a santidade será lei e o Cordeiro será o centro de tudo. Mas, ao fim dos 1000 anos, Satanás será solto por pouco tempo e, mais uma vez, enganará as nações. Reunirá multidões como a areia do mar. Gog e Magog se levantarão para a última rebelião. Rodearão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas do céu descerá fogo, e o juízo final chegará. O diabo, a besta, o falso profeta e todos os que rejeitaram a verdade serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E diante de um grande trono branco, os mortos ressuscitarão. Pequenos e grandes, ricos e pobres, anônimos e famosos, todos estarão ali. E os livros serão abertos. E outro livro, o da vida, também será aberto. E cada um será julgado segundo as suas obras. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E aquele que não se achou escrito no livro da vida também, porque o trono reina, porque o rei voltou. E com ele veio a justiça. Ele veio como cordeiro, mas retornará como leão. Depois do juízo, depois do trono branco, depois de cada lágrima ter sido contada, depois que o mal foi finalmente vencido e lançado para sempre no lago de fogo, João levanta os olhos e vê algo que nenhum homem jamais viu. Viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. É o recomeço, o ponto onde a eternidade beija a história, o instante em que o Criador refaz todas as coisas, e do céu desce a Nova Jerusalém, não como uma cidade comum, mas como uma noiva adornada para seu esposo, brilhante, santa, gloriosa. E então ouve-se uma voz potente: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. E ordena: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Está feito. O plano da redenção chegou ao seu fim. Não há mais pecado, não há mais tentação, não há mais separação. O homem e Deus novamente juntos. A cidade é indescritível. Muros de jaspe, ruas de ouro puro como vidro transparente, 12 portas, cada uma feita de uma única pérola. 12 fundamentos adornados com pedras preciosas. E no centro, o trono de Deus e do Cordeiro. Não há templo, porque o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não há sol nem lua, porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações caminharão à sua luz. Os reis da terra trarão sua glória a ela. E nada impuro jamais entrará nela. Somente os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Do trono flui um rio de água viva,
claro como cristal. E em suas margens está a árvore da vida. Sim, a mesma árvore perdida no Éden, agora restaurada, dando frutos um a cada mês, e suas folhas são para a cura das nações. E ali não haverá mais maldição. Ali estará o trono de Deus, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Ali não haverá mais noite. Eles não precisarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a verdadeira esperança. Esse é o destino final dos que perseveram. Não um céu abstrato, mas um reino real. Não um espírito vago, mas um corpo glorificado. Não uma fuga, mas uma restauração completa. O Apocalipse não termina com destruição, termina com redenção. Tudo o que foi quebrado é restaurado. Tudo o que foi perdido é reencontrado. Tudo o que foi prometido é cumprido. E o Espírito, junto com a noiva, ainda clama: vem! E quem ouve, diga: vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida. O convite ainda está aberto. A porta ainda está entreaberta. O tempo ainda é hoje. Mas o tempo não será para sempre, porque aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. E a resposta da igreja, de geração em geração, deve ser a mesma: amém. Vem, Senhor Jesus. Se esta jornada te impactou até aqui, conheça alguém que também precisa ouvir. Compartilhe este vídeo. Sua ação agora pode ser o elo que levará essa mensagem transformadora a muitos corações. Silêncio, mas não mais o silêncio do medo, nem a quietude que antecede a tempestade. É o silêncio da paz, da plenitude, do reencontro. O livro chegou ao seu fim, mas não é um fim como os outros. É o fim que anuncia um novo começo, o desfecho que abre a porta da eternidade. O Apocalipse, o livro que tantos evitam, que tantos temem, não foi escrito para provocar terror, mas para despertar. O Evangelho não foi revelado para oprimir, mas para preparar. Não foi deixado como ameaça, mas como esperança viva para os que têm ouvidos para ouvir. Ao longo desta jornada, vimos o trono eterno permanecer firme enquanto os reinos da terra desmoronavam. Vimos Jesus glorificado, vitorioso, caminhando entre as igrejas, falando com poder, confrontando com amor. Ouvimos as trombetas ressoarem, vimos os selos serem abertos, percebemos a terra gemer, o céu se abrir e o Cordeiro retornar como rei. A besta caiu, o falso profeta foi derrotado, o diabo foi julgado. A Babilônia, a grande, desmoronou diante dos olhos do mundo, e dos escombros da dor surgiu a cidade eterna. Mas a verdadeira pergunta, aquela que ressoa além das visões, além dos sinais, além das pragas e dos trovões, é esta: o que esta revelação muda em nós? Porque o Apocalipse não é apenas sobre o futuro, é sobre o agora. É sobre viver à luz da eternidade. É sobre saber que o Cordeiro está no trono, mesmo quando tudo parece fora de controle. É sobre escolher, em meio ao caos, o caminho estreito que conduz à vida. As cartas às 7 igrejas ainda nos falam. As palavras do Cordeiro ainda confrontam nossa mornidão. O chamado à fidelidade ainda pulsa como um tambor de guerra no espírito dos santos. Porque haverá dor, sim. Haverá perseguição, sim. Haverá momentos em que parecerá que o mal venceu. Mas a verdade continua sendo esta: o Cordeiro venceu, e todo aquele que perseverar nele também vencerá. O mundo hoje nos convida a viver pelo imediato, pelo visível, pelo prazer do momento. Mas o Apocalipse nos chama a viver pelo invisível, pelo que é eterno, por aquilo que não se pode tocar, mas que transforma tudo o que somos.
A besta não é apenas um personagem futuro. Ela representa todo o sistema que quer nos afastar de Deus. Todo engano que promete segurança à custa da verdade. Toda voz que grita para que neguemos o nome de Cristo em troca de um pouco de conforto. Mas os verdadeiros discípulos permanecem. Eles não vendem sua fé por moedas. Não trocam o selo do Espírito pela marca da besta. Não negociam a santidade nem renunciam à promessa. Vivem com os olhos no céu, com os pés na terra e com o coração selado pelo sangue do Cordeiro. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar. É o destino da esperança. É a certeza de que, no final, não haverá mais dor. Não haverá mais separação. Não haverá mais saudade. Porque o próprio Deus enxugará toda lágrima dos olhos. A árvore da vida florescerá de novo. O rio da vida correrá para sempre. O rosto de Deus será visto por aqueles que o amam. E ali, na eternidade, não haverá mais noite, não haverá mais pecado, não haverá mais tempo. Apenas a eternidade em sua presença. Por isso, viva como quem espera por Ele. Viva como quem sabe que tudo nesta vida é breve. Viva como quem já ouviu a trombeta do céu, mesmo que os ouvidos naturais não a tenham captado. Não se trata de saber datas, trata-se de estar pronto. Não se trata de ter todas as respostas, trata-se de confiar naquele que escreveu cada linha da história, porque aquele que prometeu é fiel, e aquele que vem não tardará. A voz do Espírito ainda ressoa. O convite ainda está aberto. O rio da vida ainda flui. A graça ainda alcança. Mas um dia, tudo se cumprirá. E só permanecerá quem estiver no livro da vida. Não por méritos, mas pela fé no Cordeiro. Por isso, hoje, agora, enquanto o céu ainda está em silêncio, enquanto a trombeta ainda não soou, enquanto o Cordeiro ainda espera, diga sim, escolha a cruz, viva com esperança e prepare-se para o reencontro. Que esta jornada fortaleça sua fé. Que este roteiro da palavra seja como fogo em seu coração. Inscreva-se no Biblar para mais conteúdos como este, porque o tempo é curto.